Talvez você não esteja atrasada. Talvez você esteja tentando chegar em um destino que provavelmente você nunca escolheu. Eu sei que isso aqui pode até parecer estranho, principalmente porque quando você olha para a tua própria vida, a sensação ela costuma ser diferente, né? Você ver pessoas da tua idade se casando, crescendo profissionalmente, viajando, comprando coisas, construindo negócios, formando família, aí você sente que existe alguma coisa de errada contigo. Como se o mundo tivesse recebido o mapa e você não recebeu, né? Então você começa, muitas vezes, a fazer aquelas contas silenciosas que ninguém vê. Ah, com essa idade eu já deveria ter conquistado aquilo, eu já deveria ganhar isso aqui, eu já deveria estar casada, eu já deveria saber exatamente o que fazer da minha vida. Só que aos poucos, a idade, quando você pensa assim, ela passa, ela deixa de ser apenas um número, ela vira ali uma acusação. E cada aniversário parece que te faz uma pergunta desconfortável, né? Então, o que que você fez até aqui? Né? Talvez então você até conheça já essa sensação. Você acorda, pega o celular, antes mesmo de você colocar os seus pés no chão, você já encontra aí alguém aparentemente vivendo a vida que você gostaria de viver ali. Você fica scrollando, né, o feed. Então, uma pessoa, muitas vezes anunciando uma promoção, outra mostrando uma viagem, outra comemorando um relacionamento, muitas dizendo ali que conseguiu tal coisa antes dos 30, né? E você nem escovou o teu dente ainda. Então, é quase engraçado, porque também é cruel, né? Você muitas vezes começa o dia comparando os teus bastidores mais confusos da tua vida com os melhores segundos selecionados da vida de alguém. E não importa que você saiba isso racionalmente, porque as pessoas, elas mostram apenas uma parte da realidade. Então, o teu corpo, ele sente como se aquilo fosse uma prova, sabe? Uma prova de que os outros estão avançando e que você está ficando para trás. A comparação social, ela faz parte da forma como a gente avalia muitas vezes a nossa posição no mundo. Então, ela pode te ajudar a aprender e melhorar, só que também ela pode produzir consequências emocionais que são negativas demais. Quando você interpreta a vida do outro como uma medida para o teu próprio valor. Só que existe uma pergunta que muitas pessoas, elas não se fazem, tá? Atrasada em relação a quê? Quem decidiu o momento certo para você construir uma carreira, por exemplo? Quem decidiu a idade certa para você encontrar alguém? Quem decidiu quando você deveria ganhar tal quantia, sair de casa, amadurecer, ter filhos, descobrir um propósito? Porque o atraso ele só existe quando há um relógio, sabe? E talvez você esteja sofrendo porque você aceitou viver olhando para um relógio de outra pessoa, que outra pessoa colocou lá na parede dela. Pode ter sido tua família, pode ter sido escola, religião, pode ter sido a sociedade como um todo, pode ter sido até muitas vezes a internet, né? Alguém que na tua infância olhou para você e disse: olha, você precisa ser assim para você dar certo. Talvez você tenha aprendido que uma vida bem-sucedida ela precisava de seguir um script, né? Uma sequência exata. Primeiro estudar, conseguir emprego estável, né? Casar, comprar uma casa, ter filho, trabalhar durante décadas e você morre, né? Quem sabe no final de tudo encontrar tempo ali também para você descobrir antes de morrer quem você é, né? Assim a sequência. Só que existe muitas vezes um problema nisso, porque você pode cumprir todas as etapas possíveis e ainda assim sentir que você abandonou a tua própria vida. Então é possível você estar adiantado no plano dos outros, mas completamente atrasado em relação a si mesmo. Então, possivelmente, é por isso que muitas pessoas, elas conseguem exatamente o que desejavam, só que pouco tempo depois, elas sentem ali algo vazio, difícil de explicar, né? Elas não fracassaram. Pelo contrário, elas fizeram tudo certo, só que elas fizeram tudo certo dentro de uma história errada. Então, olha só, desde muito cedo, a gente começa a construir uma explicação sobre quem a gente é. A gente não guarda apenas acontecimentos isolados, né? A gente organiza experiências, interpretações, lembranças, expectativas e uma espécie de uma história interna. E essa história, ela responde perguntas como:
Quem sou eu? O que acontece com pessoas como eu? O que eu posso esperar da vida? O que eu sou capaz de fazer? Que tipo de futuro combina comigo? E na psicologia existe a ideia de identidade narrativa, tá? Que a gente constrói e a gente internaliza histórias que ajudavam a dar unidade e significado na nossa vida. E essas narrativas, elas não são apenas relatos lá do nosso passado. Elas influenciam a maneira como nós interpretamos o presente, a gente também imagina o futuro. E aqui começa a parte mais importante aqui da nossa conversa. Porque a história que você conta para si mesmo, não nasceu apenas de você, tá? Ela foi escrita com muitas vozes. Quando alguém dizia que você era tímido, isso podia tornar-lhe uma parte da tua história. Quando comparava você com um primo, com um irmão, isso também podia se tornar parte da história. Quando você tirava uma nota ruim e concluía que você não era inteligente, isso pode se tornar parte da sua história. Quando alguém foi embora e você pensou que você não era digno de amor, isso também se torna parte da história, por aí vai, né? Uma criança, ela não analisa os acontecimentos com a distância ali de um adulto. Então, ela tenta criar explicações usando os recursos que ela possui. Então, se os pais estavam ali sempre ocupados, talvez ela não pensasse, eles estão sobrecarregados. Na verdade, não. Ela pense apenas como eu não sou importante, né? Então, se ela fala algo assim na frente da turma, por exemplo, todo mundo ri, talvez ela não conclui, foi apenas um momento constrangedor, né? Qualquer pessoa pode viver. Não, na verdade, muitas crianças elas pensam, quando eu apareço, quando eu me exponho, eu sou humilhada. Tentar algo, por exemplo, e falhar, em vez de pensar, eu ainda não aprendi, ela pensa, eu não consigo aprender nada. Então, aquela conclusão, ela começa, infelizmente, a viajar no tempo, né? Anos depois, essa criança, ela cresce, só que diante de uma oportunidade, ela escuta aquela voz dizendo, né? Não te expõe. Diante de um relacionamento, ela sente que ela não deve confiar demais diante de um projeto, ela pensa, você provavelmente não vai concluir isso aqui, diante de possibilidades de mudar, ela vai acreditar, isso aqui não combina comigo, isso aqui não é para mim. Então, talvez você chame isso até de falta de disciplina, talvez chame de preguiça, talvez chame de autossabotagem, mas muitas vezes você está apenas agindo da maneira coerente com a história que você aprendeu a contar sobre si mesmo. Então, imagina aí uma pessoa que ela cresceu ouvindo que dinheiro é perigoso, né? Que pessoas ricas são gananciosas e que ela querer mais é sinal de ingratidão, por exemplo. Então, anos depois, ela diz que ela quer prosperar, né? Ela estuda, faz planos, começa projeto, só que sempre que chega perto dela crescer algo ali, ela sente culpa, medo, desconforto. Conscientemente, ela quer avançar. Só que existe uma história dentro dela dizendo, se você crescer demais, você vai deixar de ser uma boa pessoa. Então, imagine também alguém que passou anos se chamando de desorganizada. Talvez a família dissesse isso até brincando, né? Talvez os professores repetissem. Talvez a própria pessoa tenha adotado a frase, é só assim mesmo, né? Depois ela tenta criar uma rotina, e nos primeiros dias ela até pode conseguir. Só que ao cometer um errinho, ela não pensa, hoje eu me desorganizei. Na verdade, não. Ela pensa, tá vendo? Eu sempre fui assim. Então, você percebe a diferença? Uma coisa é você descrever um comportamento e outra coisa é transformar esse comportamento em uma identidade. Eu falhei é diferente de eu sou um fracasso. Eu procrastinei hoje é diferente de eu sou procrastinador. Eu ainda não encontrei o caminho é diferente de eu não tenho futuro. Então, quando o comportamento vira identidade, qualquer tentativa de mudança vai parecer uma ameaça à tua própria coerência. Então, é como se uma parte de você perguntasse quem você pensa que é para você agir dessa maneira. Talvez seja por isso que você não consegue sustentar uma nova rotina durante muito tempo, né? Você volta sempre para o padrão antigo. Não é necessariamente porque é uma fraqueza, mas é porque a tua ação, ela entrou em conflito com uma versão antiga que você ainda acredita ser. Você tenta viver uma vida nova carregando uma definição velha de si mesmo, tá? E definições antigas, elas têm muito peso.
A identidade também influencia, na verdade ela influencia demais intenções e as tuas decisões, teus comportamentos. Muitos pesquisadores, inclusive, eles estudam, né, como a maneira pela qual uma pessoa se define se relaciona com os comportamentos que ela considera coerentes ou possíveis para ela mesma. Então, isso não significa que a identidade determina completamente as nossas ações, mas mostra por que mudar apenas a rotina sem questionar a sua autoimagem pode ser insuficiente. Então, pensa comigo. Talvez você não esteja ali procrastinando apenas porque a tarefa é difícil, mas talvez você esteja adiando o momento em que você precisará descobrir se a história que você conta para si mesmo é verdadeira. Enquanto você não começa, ainda pode acreditar que conseguiria. Enquanto você não publica, ninguém pode julgar, né? Enquanto você não tenta de verdade, o fracasso ele continua sendo apenas ali uma possibilidade. Mas no momento em que você age, ação, alguma coisa fica em jogo. Por isso, às vezes, a procrastinação, ela não protege você do trabalho, ela protege você da resposta. Será que eu realmente sou capaz? E existe outro detalhe ainda mais profundo, porque a história que prende você nem sempre é negativa. Às vezes ela parece uma história bonita. Talvez você tenha aprendido que precisa ser sempre forte, então você nunca pede ajuda de ninguém, né? Talvez tenha aprendido que você precisa agradar todo mundo. Então você diz sim, quando na verdade você queria dizer não. Isso daqui é muito comum. Talvez tenha aprendido que você precisa ser a pessoa mais responsável da tua família. Então você sente culpa toda vez que você pensa em escolher algo para si mesmo. Você tenha se tornado uma filha que não dá trabalho, o filho que resolve tudo, a pessoa que cuida de todos, o profissional que nunca falha, o amigo que sempre está disponível. E essas identidades, elas podem ter ajudado você a sobreviver. Elas podem ter trazido elogios, podem ter criado pertencimento, podem ter feito pessoas precisarem de você. Só que existe um preço escondido em ser amado apenas pela função que você desempenha. Porque chega um momento que você não sabe mais se você está sendo quem você é ou apenas aquilo que os outros esperam que você seja. Então surge aquela sensação estranha, né? Você olha para a tua vida e você não encontra necessariamente uma grande tragédia. Talvez esteja tudo razoavelmente até bem, né? Se você trabalha, você cumpre responsabilidades, você conversa com as pessoas, você sorri, resolve problemas, mas em alguns momentos você sente uma espécie ali de saudade, né? E não é exatamente de alguém, é saudade de si mesmo. É saudade da pessoa que talvez você pudesse ter sido se você não estivesse passando tanto tempo tentando ali ser aceita pelos outros. Eu acho que isso daqui é uma das dores mais silenciosas da vida, tá? Quando você percebe que você se tornou extremamente competente em sustentar uma existência que já não combina mais contigo. E talvez seja isso que você chama até de atraso. Você não está apenas preocupado porque ainda não chegou lá. Você está cansado porque passou anos caminhando em uma direção que nem faz sentido para você, tá? E admitir isso aqui eu sei que assusta, porque quando você reconhece que uma parte da tua vida ela foi construída para satisfazer expectativas que nem eram tuas muitas vezes, surge aquela pergunta inevitável. Então, eu perdi meu tempo? Talvez você tenha escolhido um curso porque parecia seguro, uma faculdade, né? Talvez você tenha permanecido em um relacionamento porque tinha medo de você recomeçar outro. Tenha aceitado um trabalho que nunca quis porque você precisava provar que você era responsável. Tenha abandonado ali um sonho porque alguém disse que era impossível. Tenha se afastado ali uma parte sua para você continuar pertencendo a algum lugar. E agora, quando você pensa em mudar, você sente que deveria ter feito isso já há muito tempo, né? Só que escuta isso aqui com atenção. Perceber tarde não significa que seja tarde demais. Na verdade, você só pode mudar uma história depois que você percebe que você está dentro dela. A história mais poderosa é aquela que deixou de parecer história. Ela se apresentou como um fato, né? Por isso que o primeiro passo não é você criar imediatamente uma versão positiva de tudo. Não adianta você olhar para o espelho e você repetir ali uma frase no qual você não acredita.
Primeiro passo é você aprender a separar quem você é daquilo que você aprendeu a dizer sobre si mesmo. Você não é a frase. Você é a pessoa que aprendeu a repeti-la. E tudo que foi aprendido pode, com o tempo, experiência e consciência, ser revisto. Não apagado como se nunca tivesse existido, mas é revisto, ressignificado, integrado com uma forma diferente, um olhar diferente. As nossas memórias, elas não funcionam como arquivo completamente imóveis. Quando uma lembrança ela é reativada, ela pode passar por processos de atualização, de reestabilização. Embora isso não signifique que seja possível simplesmente ali editar qualquer memória à vontade, tá? Mas a mudança ela depende de condições específicas e é mais complexa do que muitas promessas populares sugerem, na verdade. Só que isso revela algo até importante, né? Porque o passado, ele não muda. O lugar que ele ocupa na tua história pode mudar. Pode ser que você viveu ali uma rejeição durante anos. A tua interpretação pode ter sido, fui rejeitado porque não sou suficiente. Só que com maturidade, você consiga olhar novamente e perceber outras coisas. Que aquela pessoa também tinha limites, né? Que você estava tentando receber de alguém que, na verdade, não sabia oferecer. Que aquele relacionamento, por exemplo, não era uma medida ali do teu valor, que você sobreviveu, que você desenvolveu sensibilidade, que você aprendeu a reconhecer e que você não quer repetir aquilo. Então, o acontecimento, ele continua existindo lá no passado, mas ele deixa de ser uma sentença. Ele vira um capítulo. E um capítulo, ele não pode decidir sozinho o final de um livro inteiro, né? Então, talvez você esteja até começando a perceber agora, nisso aqui, que a sensação de atraso, ela não nasce apenas de um tempo. Você não pensa apenas, eu tenho 30 anos, por exemplo. Você pensa, tenho 30 anos e já deveria ter conseguido tal coisa. Você não pensa apenas, esse relacionamento terminou. Você pensa, mais uma vez, ninguém fica na minha vida. Você não pensa apenas, meu projeto não deu certo. Você pensa, talvez eu nunca consiga. Então, é a história acrescentada ao acontecimento, na verdade, que transforma uma situação difícil em uma identidade que ela é permanente. Eu não estou dizendo isso para diminuir nenhuma dor. Existem atrasos reais, né? Existem oportunidades que foram perdidas, existem consequências, existem pessoas que começaram com mais recursos, mais apoio, mais dinheiro, mais estabilidade, mais segurança, mais acesso, com mais liberdade. Mas nem toda dificuldade ela é apenas uma questão de mentalidade, tá? Seria muito injusto dizer isso aqui. Mas reconhecer as circunstâncias não exige entregar a elas o direito de escrever tudo ao teu futuro. Talvez você não tenha começado do mesmo lugar que fulano, mas ainda assim você pode decidir qual direção você vai seguir a partir daqui. Só que para você fazer isso, você precisa responder a uma pergunta que talvez você tenha evitado durante muito tempo, né? A vida que você está tentando alcançar, ela é realmente tua? Ou você só quer conquistar para finalmente você se sentir suficiente diante de fulano? Talvez você queira dinheiro. Mas você quer dinheiro para construir liberdade ou para você provar que você não é um fracasso pro fulano? Talvez você queira casar, por exemplo, mas você quer compartilhar a vida com alguém ou você quer escapar da sensação de você estar ficando para trás em relação aos outros? Talvez você queira crescer profissionalmente, certo? Mas quer realizar algo significativo ou mostrar ali para família ou quem quer que seja que você fez escolhas certas. Talvez você queira mudar o teu corpo, mas você quer cuidar de si ou você quer punir as pessoas ali, a pessoa que você vê no espelho. Então, a mesma meta, ela pode nascer de lugares completamente diferentes. E o lugar de onde ela nasce muda a forma como você se relaciona com ela. Quando uma meta, ela nasce da vergonha, nenhuma conquista vai parecer suficiente. Você chega e imediatamente você precisa de outra prova. Você precisa de mais dinheiro, você precisa de mais reconhecimento, de mais beleza, de mais produtividade, de mais validação. Porque o verdadeiro objetivo nunca foi de fato a conquista. Era finalmente silenciar aquela vozinha, né? Aquela voz se muda junto com você. Essa voz se muda junto com você. Ela entra também no seu novo emprego. Ela entra no teu novo relacionamento.
na casa nova, no corpo novo, ela entra num projeto que não deu certo, ela continua dizendo, ainda não é suficiente. Então, você não consegue vencer uma história de insuficiência acumulando provas externas, porque uma mente decidida a acreditar que não é suficiente, ela vai encontrar uma forma de desqualificar qualquer conquista. Foi sorte. Qualquer pessoa conseguiria fazer isso. Eu deveria ter feito antes. Os outros fizeram melhor. Quando me conhecerem de verdade, vão descobrir que eu não sou tudo isso aqui. Então, é por isso que muitas pessoas, elas chegam a lugares que elas sonharam durante anos e elas continuam se sentindo muitas vezes atrasadas, né? Elas mudaram de cenário, mas elas ainda vivem sobre o mesmo narrador. Então vem a parte que pode mudar a maneira como você enxerga tudo isso. Você não precisa destruir completamente a tua história. Você precisa descobrir onde termina a sua verdade e onde começa as expectativas que você herdou. Porque talvez ainda exista ali uma vida esperando por você. Não é uma vida perfeita, não é uma vida sem medo. É uma vida que finalmente tenha a tua voz, que seja algo que você quer para você. E aí, quando você percebe que talvez você não esteja atrasado, mas preso a uma história bem antiga, surge uma pergunta que ela é muito importante, né? Como é que eu saio disso? E eu quero começar dizendo algo que pode até aliviar você, né? Você não precisa descobrir uma nova versão perfeita de si mesmo. Não precisa acordar de manhã confiante, disciplinado, seguro, completamente transformado, né? Você só precisa parar de tratar a história antiga como a única verdade possível. Então, nas próximas horas, preste atenção em todas as vezes em que você usa a expressão eu sou, tá? Para você definir algo que talvez seja apenas um comportamento, uma frase ou uma conclusão que você teve lá no passado. Eu sou desorganizado. Eu sou inseguro. Eu sou péssima com dinheiro. Eu sou uma pessoa que sempre desiste. Eu não sirvo para relacionamento. Eu não nasci para isso. Esse tipo de frase que parecem apenas descrições, você precisa observar elas, tá? Porque quando você repete ela durante muito tempo, elas começam a funcionar como instruções, como roteiro. E aí, se você acredita que você sempre desiste, cada desistência vai ser uma prova. Todas as vezes em que você continua, mesmo cansado, parecem não contar. Você só olha para aquilo que você acredita sobre si mesmo, tá? Então, se você acredita que você é incapaz, você guarda com facilidade as lembranças que falhou. Você ignora o momento em que você aprendeu, que você resolveu problemas, que você superou as coisas que antes pareciam impossíveis. Então, toda história escolhe quais fatos serão usados como evidência. E talvez você esteja construindo a tua identidade usando apenas os piores momentos ali da sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você faça é você escolher uma frase que costuma repetir para si mesmo. Apenas uma, tá? Escreva essa frase e pergunte: quando foi que eu comecei a acreditar nisso? Talvez venha de uma comparação na infância, de uma fala dos teus pais, de uma humilhação na escola, de um relacionamento que terminou, de uma decisão ruim, de uma frase que você ainda não tinha a maturidade, o apoio, os recursos que você possui no dia de hoje. E depois pergunta: essa frase, escreve quem eu sou, ou ela descreve algo que aconteceu comigo? Que existe uma diferença enorme entre experiência e identidade. Você pode ter falhado, isso não significa que você seja um fracasso. Você pode ter sido abandonado, isso não significa que você nasceu para ser abandonado. Você pode ter escolhido mal, isso não significa que você é capaz de escolher melhor, que você é incapaz, certo? Você pode ter perdido tempo, mas não significa que você precise perder os próximos anos tentando compensar tudo de uma vez. Então, existe esse cuidado importante. Não transforma essa descoberta em uma nova razão para você se culpar. Você não escolheu conscientemente todas as crenças que você recebeu. Talvez agradar todo mundo tenha sido a maneira que você encontrou de evitar conflitos. Talvez permanecer invisível tenha sido uma forma de você evitar críticas. Talvez abandonar antes de você terminar tenha protegido você da possibilidade de você fracassar em público, né? Controlar tudo tenha sido a tentativa de você se sentir segura. Esses comportamentos, eles não surgiram do nada. Em algum momento, provavelmente, eles fizeram sentido.
Eles tentaram proteger você. Só não precisa continuar conduzindo a tua vida. Você não precisa odiar a tua versão antiga para você construir uma nova em cima disso. Você pode olhar para ela com respeito e dizer: eu entendo por que você fez isso, mas agora eu preciso aprender outra forma. E é aqui que muita gente erra, né? Tenta mudar a identidade apenas repetindo frases positivas. Eu sou confiante, eu sou disciplinada, eu sou imparável. Só que quando essas frases, elas não combinam com a experiência real, a mente ela rejeita. Então você não precisa contar uma história grandiosa. Você precisa criar evidências novas. Imagine alguém que acredita que nunca termina nada. Essa pessoa, ela decide mudar e ela promete escrever o livro inteiro, né? Ela treinar todos os dias, ela promete acordar às 5 da manhã, transformar a vida ali em um mês. Nos primeiros dias, ela consegue. Depois ela falha uma vez. E a falha vira a confirmação da história antiga. Tá vendo? Eu sabia que eu não ia conseguir fazer isso. Por isso a pergunta não é: como eu provo que eu sou uma pessoa completamente diferente? A pergunta ela tem que ser: qual é a menor atitude que contradiz essa história antiga? Se você acredita que você nunca termina nada, termina uma página. Se acredita que não consegue cuidar do dinheiro, por exemplo, registra os gastos que você teve hoje. Se acredita que não sabe se posicionar, diga um não honesto em uma situação ali, mesmo que seja pequena. Se você acredita que não consegue manter uma rotina, escolhe uma ação de 10 minutos e repita ela amanhã. Uma identidade antiga, ela foi construída com experiências repetidas. E a nova também vai ser também. Vai ser construída dessa forma. Você não precisa sentir que você já mudou para você começar. Muitas vezes a confiança vem depois da ação. Você cumpre uma pequena promessa e você cria uma evidência. Depois você cumpre outra. E pouco a pouco você deixa de dizer: eu sou uma pessoa que nunca consegue. Você começa a pensar: talvez eu não seja apenas aquilo. Talvez você não seja preguiçoso. Você esteja exausto. Talvez você não seja fraco. Talvez você tenha passado tempo demais tentando suportar muitas coisas sozinho e sozinha. Então você não é uma pessoa indecisa. Você pode estar com medo de decepcionar alguém. Você não é atrasado. Você não está atrasado. Talvez você só nunca tenha parado para perguntar se você queria participar daquela corrida. E existe até uma parte difícil, né? Porque quando você começa a mudar, nem sempre as pessoas que estão ao teu redor, elas gostam. Alguém vai reclamar, né? Quando você para de resolver tudo, alguém vai lá e vai criticar você. Isso acontece, né? Quando você começa a estabelecer limites, alguém diz que você está diferente. Quando você escolhe outra carreira, alguém diz que você está jogando a tua vida fora. Quando você deixa de aceitar pouco, alguém chama você de uma pessoa exigente. E é nesse momento que muitas pessoas elas voltam a repetir o mesmo ciclo. E não é porque gostavam dela, né? Mas porque pertencer parece, muitas vezes, mais seguro do que você ser livre, tá? Talvez sua família esteja acostumada com você ocupando certo papel. Seus amigos conhecem apenas a versão que nunca se posicionou. No teu relacionamento dependa de você ceder sempre ao outro. Mudar pode mexer com acordos que foram feitos silenciosamente. Isso não significa que você precisa romper ali com todos, tá? Ou agir por impulso, ignorar responsabilidades. Mas é necessário você conversar, negociar, ter paciência, procurar apoio, fazer mudanças gradualmente. As mudanças que mais vão impactar a sua vida positivamente. Se você só pode pertencer a um lugar enquanto você abandona a si mesmo, esse pertencimento está cobrando preço muito alto. E talvez não exista nenhum vilão na tua história. As pessoas também entregam as crenças que elas receberam. Pais ansiosos podem ensinar medo acreditando que eles estão ensinando prudência. Pessoas frustradas, elas podem chamar sonhos de responsabilidade acreditando que elas estão protegendo você. Então, quem nunca viveu com uma liberdade pode enxergar, muitas vezes, a tua forma autônoma como uma rejeição. E aí você pode compreender de onde isso veio, mas sem continuar obedecendo. É você olhar, você respeitar, mas não obedecer aquilo que não faz sentido para ti. Compreender não é você repetir.
Honrar tua família não significa viver exatamente a vida que eles imaginaram para você. Talvez os teus pais tenham trabalhado muito para que você tivesse oportunidades, as oportunidades que pode ser que eles nunca tiveram. E por conta disso, você acredita que precisa sofrer como eles sofreram, como se viver melhor fosse uma traição. Honrar quem veio antes de você não signifique você carregar todas as limitações daquela pessoa. É você usar o que elas construíram para você chegar a lugares que elas não puderam alcançar. Você não precisa provar amor repetindo o sofrimento da tua família. Então, talvez seja a primeira pessoa a estabelecer limites até na sua família. A primeira a falar sobre sentimentos. A primeira a construir independência. A primeira a escolher um relacionamento mais saudável. A primeira a não tratar a exaustão como uma virtude. Ser o primeiro muitas vezes é difícil, né? Porque você está rompendo o ciclo, você está quebrando o ciclo. Porque ninguém consegue entregar o mapa de um lugar ao qual nunca foi. Talvez você não esteja atrasado. Você esteja abrindo um caminho novo. Abrir um caminho quase sempre é mais lento do que você seguir uma rota pronta. Então vamos falar aqui sobre comparação, né? Você olha para uma pessoa, você conclui que você deveria estar no mesmo lugar que o fulano, mas você não conhece o ponto de partida daquela pessoa. Você não conhece o apoio que aquela pessoa recebeu, não conhece os contatos, não conhece o dinheiro, não conhece os medos, o preço, não conhece tudo que existe fora ali daquela imagem. Então a comparação transforma vidas complexas em posições como se estivesse numa fila. Primeiro lugar, segundo lugar, último lugar. Mas a vida ela não possui uma única linha de chegada. Alguém pode estar à frente financeiramente, completamente perdido emocionalmente. Pode ser admirado por milhares de pessoas e não suportar a própria companhia. Pode ter construído uma família e não conseguir estar presente nela. E isso não significa diminuir a conquista dos outros para você se sentir melhor. Significa você entender que nenhuma vida cabe completamente na régua que você pode estar usando. Então, escolha uma meta que faz você se sentir atrasado e complete a frase. Eu quero isso porque... E você, então, detalha. E depois pergunte-se novamente, né? Por que isso importa? Continue até a resposta deixar de parecer bonita. Pode ser que você diga, né? Eu quero crescer profissionalmente porque eu desejo liberdade. Quero esse tanto de dinheiro porque eu quero uma segurança. Pode ser que você pense, eu quero um relacionamento. Só que por trás disso exista, eu tenho medo de ser a última pessoa a ficar sozinha. Talvez diga, quero mudar ali meu corpo. Mas o verdadeiro motivo seja, eu quero parar de sentir vergonha de mim. E você não precisa abandonar uma meta. Mas é você pincelar ali o teu porquê. Você precisa descobrir de onde que essa meta está nascendo. Porque quando uma meta nasce da vergonha, nenhuma conquista vai parecer suficiente. Você chega, você precisa de outra prova. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais beleza, mais produtividade, mais validação. E o problema nunca foi a conquista. Era a tentativa de usar uma conquista para comprar dignidade. A dignidade não deve ser um prêmio entregue somente depois de você provar que você merece existir. Então, eu quero que você pense numa pergunta simples. Como é que seria a minha vida se eu não precisasse impressionar ninguém? Talvez você perceba que você não quer uma casa tão grande. Talvez você deseje trabalhar menos, ter uma vida mais calma, mudar de profissão, passar mais tempo com seus pais, começar aquele projeto que você está adiando faz tempo. Talvez nada mudasse por fora. Talvez apenas deixasse de usar cada conquista como um pedido de aprovação dos outros. Essa pergunta não existe para você abandonar tudo de uma maneira irresponsável, mas ela serve para você separar desejo de performance.
Porque quando a gente passa muito tempo sendo observado, a gente começa a transformar a vida em uma apresentação. Ainda mais na época que a gente vive, né? Época de muita rede social. E até o descanso, às vezes, ele precisa ser produtivo. Até a viagem precisa render uma foto. Até a leitura precisa virar uma meta, precisa ser mostrada em story. Então, até a dor precisa se transformar rapidamente em uma lição bonita. Só que algumas coisas não precisam virar prova. Algumas partes da vida pode simplesmente só ser vivida. Só ser vivida. Então, talvez você esteja começando uma carreira. Pode estar solteiro, enquanto todo mundo ao teu redor parece que encontrou o amor de sua vida, né? Talvez você tenha voltado ali para casa dos teus pais, tenha perdido dinheiro, tenha abandonado o projeto. Pode ter passado anos cuidando de outras pessoas. Esteja parecendo ali que construiu uma vida que você já não deseja. Mas você não precisa compensar todos os anos que acredita ter perdido, não. Quando alguém se sente muitas vezes atrasado, ela tenta acelerar tudo, né? Aceita qualquer relacionamento, muda de caminho sem preparação, cria metas impossíveis, trabalha até adoecer, tenta transformar 5 anos em 5 meses, por exemplo, e quando não consegue, usa isso como mais uma prova de incapacidade. E você não precisa correr para você provar que você não está atrasado. Você precisa escolher uma direção que vale a pena a tua caminhada. Talvez leve tempo. Talvez você precise estudar. Talvez você precise organizar dinheiro, conversar com alguém, procurar ajuda profissional, enfrentar consequências. Algumas mudanças, elas serão mais lentas do que você gostaria. Só que uma vida consciente, ela não precisa parecer rápida. Ela precisa parecer tua. E a história, ela não precisa ser uma fantasia. Você não precisa dizer, agora eu consigo tudo. Pode dizer, eu tô aprendendo a não me abandonar. Não precisa dizer, nunca mais eu vou ter medo na minha vida. Não, o medo, ele não decidirá sozinho. Pode pensar dessa forma. Não precisa dizer, eu sou completamente disciplinado. Mas você pode pensar, eu estou me tornando alguém que cumpre pequenas promessas. Uma pessoa que se leva a sério. A história nova, ela precisa ser realista o suficiente para que você acredite e flexível o suficiente para você conservar essa capacidade de sobreviver a um erro. Porque você vai errar. Eu erro, todo mundo erra, tá? Você vai voltar a padrões antigos em alguns momentos, pode ser que sim. Vai ter dias em que aquela voz antiga vai parecer mais forte, e isso não significa que nada mudou. Mudança não é nunca jamais voltar a repetir um padrão, mas é perceber mais rápido quando você voltou. E aí você ajusta a tua rota. É você interrompê-lo mais cedo, é você não transformar um dia ruim em uma identidade, uma vida ruim. É você dizer, hoje eu repeti algo antigo, mas eu não preciso construir o resto da minha semana baseado nisso aqui, sabe? O erro não apaga a sua direção. Talvez você precise ouvir isso aqui. Você não está começando do zero, você está começando com experiência, você está começando com erro, com cicatriz, com consciência, com perguntas melhores, com a capacidade de você reconhecer o que não deseja mais repetir. A tua versão mais jovem tivesse, pode ser que mais tempo, né? Só que a tua versão atual, ela possui uma verdade que ela ainda não tinha. E a verdade economiza caminhos. Então, nas próximas 24 horas, escreva 2 frases. Na primeira, você coloque a história que você não deseja mais continuar carregando. Eu sempre me abandono, já é tarde demais para mim, preciso agradar todo mundo, não consigo crescer. E lá na segunda, não escreva uma afirmação grandiosa, mas escreva uma direção. Eu estou aprendendo a terminar o que eu começo em pequenas etapas. A minha idade não impede eu de escolher novos caminhos. Eu posso ser gentil sem me abandonar, sem abandonar meus limites. Eu posso criar novas evidências sobre quem eu sou. Depois escolho uma ação pequena, uma ligação, uma página, 10 minutos, um pedido de ajuda de alguém, um limite, uma conversa, uma decisão que você vem adiando, certo? Não faça isso para mudar a tua vida inteira em um dia. Faça para você entregar à tua mente uma primeira prova de que a história antiga não é a única possível.
E foi justamente por isso que eu criei o Ativação Interna. E não é para prometer que você vai acordar amanhã completamente transformado, tá? Mas é para ajudar você a reconhecer os padrões mentais que continuam conduzindo as tuas escolhas, compreender de onde que eles vieram, reestruturar crenças que não te servem mais e desenvolver comportamentos que estão alinhados com a pessoa que você deseja se tornar. Porque perceber a história, ela é o começo, mas você também precisa aprender a agir de outra forma quando o medo aparece. Quando a competição volta, quando você perde o foco, quando o entusiasmo inicial desaparece. E junto com o treinamento da ativação, você também recebe o CMD, que é o Código da Mente Destravada. Ele é um sistema potencializado com inteligência artificial para uso diário, para te ajudar a organizar os teus pensamentos, para te ajudar a recuperar o teu foco, transformar a clareza em ação, e não mais como uma ferramenta para você se cobrar, mas como um espaço para você sair da confusão e lembrar do que realmente importa. E o link eu vou deixar na descrição e também no comentário fixado. Mas independente de você entrar ou não na ativação interna, não termine esse vídeo aqui apenas concordando comigo, tá? Escolhe uma frase antiga, questione a origem dela, escreva uma direção nova, crie uma pequena evidência para você ainda hoje. Porque você provavelmente não está atrasado. Você está passando tempo demais tentando chegar a uma vida que nunca foi verdadeiramente escolhida para você. E o momento em que você percebe isso, não é o momento em que a tua vida acabou, tá? É o momento em que ela finalmente pode começar a ter a tua autoria. Eu sou Diane Vieira e aqui eu te entrego conhecimentos de psicologia, filosofia, sociologia e espiritualidade aplicada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.